Senhor Deus, com perfeição peço-te que confirme pela tua palavra, de forma perfeita, o que o Senhor me revelou nessa madrugada. O Senhor disse em Mateus 5, verso 48. Mateus 5, verso 48. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Senhor, teu Filho amado e querido, Jesus Cristo, enfatizou a importância de sermos perfeitos em nossas ações, em nossos comportamentos, refletindo a perfeição de Deus, o nosso Pai. Oh, meu Deus! Confirma a revelação na madrugada, para que a gente possa ser perfeito. Em nome de Jesus, meu Pai. Ei, como é que você pode dizer: não estou manchada? Obrigado, meu Pai. Jeremias 2. Perfeito. Perfeito. Jeremias 2, versículo 23. Pai, muito obrigado. Ninguém pode, nenhuma noiva prudente com azeite pode estar manchada quando a trombeta tocar. Temos que estar perfeita. E a perfeição, segundo o Espírito Santo falou, não se refere a uma ausência absoluta de pecado, mas sim a uma vida que segue princípios divinos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a perfeição que Deus espera de nós. Ei, o mundo é uma trevas, é um abismo. Então, quando Deus pede para que a gente seja perfeito, Ele quer nos fazer reluzir quem Ele é. Ele quer nos fazer falar a Bíblia Sagrada de forma perfeita. Ele quer que nós venhamos refletir a natureza de Deus e a palavra de Deus. Ele quer que a gente atenda a um chamado para autoavaliação, a fim de que possamos buscar de forma constante a perfeição espiritual. Esses ensinamentos são fundamentais para a prática cristã. Ao conhecermos a Sagrada Escritura, conhecemos a Palavra de Deus, nos ajudando através do que está escrito, através do Santo Espírito, a ser guiado de forma perfeita nesse mundo de trevas. Meu Deus, sabe, o Espírito Santo foi enfático. Vocês estão em trevas, vocês estão peregrinando numa terra de trevas, num mundo de trevas. Vocês precisam ser intimamente ligados ao Espírito Santo, ao azeite, para que vocês possam louvar através de mim. Jesus clareia através de mim. Jesus clareia. Ei, nesse mundo de trevas, de escuridão, nesse mundo de abismo, precisamos ser perfeitos.
precisamos ser perfeitos. Ele apresenta a lei do Velho Testamento aos discípulos no Novo Testamento. E ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim aperfeiçoar a lei, aperfeiçoar a palavra. A lei mostra que os homens não podem cumprir. Então agora eu vou aperfeiçoar com a palavra. Eu vou aperfeiçoar a todos com a palavra do Novo Testamento. Tenha em mente a mente de Cristo. Novo Testamento. O Velho Testamento dizia que tu não podia matar, nem se irá com o próximo, nem adulterar, nem cobiçar com os seus olhos. Mas eu não vim revogar isso, vim aperfeiçoar isso. Venha e compreenda que agora, se você for limpo pela palavra, verdadeiramente será limpo. Medita nela de dia e de noite, porque ela é a luz para o mundo de trevas. Assim como Jesus é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. O mundo está em trevas, mas eu preciso ter a luz. Eu preciso me interessar em conhecer a Bíblia Sagrada, ser limpo por ela e ser iluminado por ela, e passar a ser luz com ela. Andar na luz, andar com a luz, ser um com Deus. As trevas cobriram o mundo. Eu só preciso ser o corpo de Jesus, o corpo da luz. Andar com a luz, ser a luz. E isso só é possível se eu procuro crescer na graça e no conhecimento da Bíblia Sagrada. Eu não posso ser só ouvinte. Eu preciso ser praticante. E eu só posso praticar se eu registrar no coração o que aprendo. Ei, sabe, o apóstolo Paulo vai falar da perfeição de um modo aparentemente contraditório, porém muito esclarecedor, a sua carta aos Filipenses. Nela é dito que Deus realiza a sua boa obra em nós e que aperfeiçoa até o dia de Jesus Cristo, até o dia do arrebatamento. Está lá em Filipenses 1, verso 6. Mediante a quê? Mediante a comunhão no Evangelho. Isso está em Filipenses 1, verso 4. Mediante a comunhão com a Bíblia Sagrada. Ei, mas também mediante a comunhão com Jesus em seus sofrimentos. Filipenses 3, versículo 10. Ei, eu preciso ter comunhão com a pregação do Evangelho, com o conhecimento da palavra, com os sofrimentos de Jesus Cristo e também com comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso ser íntimo com o Espírito Santo. Filipenses 2, verso 1. Então,
Paulo vai usar 4 versículos. Filipenses 1, verso 4, comunhão com a pregação do Evangelho. Filipenses 1, verso 6, procurando ser perfeito nessa minha comunhão com Jesus Cristo, até o dia do arrebatamento. Filipenses 2, verso 1, comunhão com o Espírito Santo, para ele me abrir os olhos e eu ver as visões da madrugada, abrir os ouvidos e ouvir as audições da madrugada. E comunhão com os seus sofrimentos. Já estou crucificado com Cristo. Filipenses 3, verso 10. Sabe? Isso é perfeito. E Paulo ainda vai dizer em Filipenses 3, verso 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ei, nem ele tinha atingido, mas ele estava procurando atingir. E ele falava: miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. Miserável homem que sou, cheio de miséria, mas eu estou procurando eliminar tudo aquilo que é imperfeito na minha vida, todo tipo de coisas ruins que a minha vida, a minha carne ainda a faz. Estou focando no alvo, estou focando em Jesus, estou focando na luz, enquanto muitos crentes estão focando nas trevas, está focando o seu coração naquele homem, naquela mulher, naquela casa, naquele carro, naquela moto, aquela fazenda, naquele sítio, naquela chácara, naquele pomar, naquele rancho, casa de praia, casa com piscina, casa internacional, naquela empresa, naquele negócio, naquele emprego, naquela faculdade, coisas ou pessoas, se tornando cada vez mais imperfeito na presença de Deus, mergulhando nas trevas, quando na verdade a Bíblia vai dizer e o Espírito Santo vai falar que precisamos mergulhar nas águas profundas. Beba dessa água e nunca mais tenha sede. Obtenha o azeite e seja a luz. Coma desse pão e nunca mais terá fome. Ser perfeito como Deus é perfeito. Ser perfeito como Jesus é perfeito. Tenha a mente de Cristo e registra no coração a palavra, a Bíblia Sagrada. Ei, veja bem. Naquele tempo vasculharei quem é luz, quem é trevas. A trombeta vai tocar naquele dia, no dia do Senhor, no dia da ira. A trombeta vai tocar. Ei, assim diz o Senhor. Ei, a trombeta vai tocar. Diz o Senhor: tenho ouvido o que dizem aqueles que estão em trevas. Em teu nome profetizei. Em teu nome fiz maravilhas. Em teu nome expulsei demônios. Eu tenho ouvido, mas também tenho falado: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Vocês estão em trevas. Pregam nas trevas, louvam nas trevas, ganham alma nas trevas, expulsam demônio nas trevas. Estão em profundas trevas, em profunda escuridão. Sua oração não passa do teto, seu louvor não passa do teto. Eu não os recebo como verdadeiro adorador, eu não os recebo como luz, não os vejo como luz. Sem conhecimento o povo é destruído. Sem conhecimento o povo é destruído. O meu povo
é destruído porque lhe faltou conhecimento. Gente, isso é muito sério. A maioria está nas trevas, dorme nas trevas. Porque Deus quer usar com conhecimento. E as pessoas não fazem por onde ser usada. Isso é muito triste. Deus quer ver seu povo perfeito. Mas poucos fazem por onde ser perfeito. Como Ele é perfeito. Sabe? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Vou dizer uma coisa para você. A maioria dorme nas trevas. Conforme aquele louvor que o Senhor revelou ano passado. Você não vê as pessoas se afogarem. Quem se importa se elas se afogarem. Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche seus olhos fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe, é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Assim é 90% dos crentes no mundo. Assim foram 90% dos cristãos no mundo. Se envolveram com Jesus Cristo somente pensando em conquistas terrenas. E se tornaram malditos, trevas. 1 Coríntios 15, verso 19. Essas pessoas só sabem falar assim, ó. O que querem que eu lhe faça? Jesus perguntou isso. O que querem que eu lhes faça? E eles respondem: me dê um homem, me dê uma mulher, me dê meu marido de volta, me dê minha esposa de volta, me dê riqueza, me dê prosperidade, me dê uma casa própria, me dê um carro do ano, me dê uma moto nova, me dê uma casa de praia, me dê uma casa de campo, me dá uma casa na montanha, me dá um apartamento num condomínio, me dá uma casa num condomínio, me dá uma fazenda, me dá um sítio, me dá uma chácara, me dá um pomar, me dá um negócio, me dá uma faculdade, me dá filhos, me dá saúde, me faça justiça. Jesus, ao perguntar isso para as pessoas hoje, a resposta é essa. Mas ele gostaria de ouvir outra coisa. Me dê intimidade com o Senhor. Me dê ouvidos ungidos para ouvir a sua voz. Me dê olhos ungidos para ver a sua glória. Me dê sabedoria para eu pregar o Evangelho. Me dê condição para ajudar um doméstico da fé. Me dê a salvação do meu pai e da minha mãe, meus filhos e minhas filhas, meus irmãos e minhas irmãs, meus vovôs e minhas vovós, meus titios e minhas titias, meus sobrinhos e minhas sobrinhas, meus primos e minhas primas, meus netinhos e minhas netinhas. Me dê a salvação dos meus seguidores, dos meus ouvintes, dos meus maranata, dos meus filhos na fé. Me dê a redenção. Me dê a projeção para a redenção. Me dê a satisfação de estar no arrebatamento. Me dê vitória sobre o inimigo. Me dê meu despojo de guerra. Me dê meus pets. Me dê os dons espirituais. Me dê os dons ministeriais. Me dê o dom da cura. O dom do amor, o dom da fé, o dom da ressurreição. Me dê o céu, me dê o Pai, me dê o Filho, me dê o Espírito Santo, me dê minha família consanguínea, me dê minha família eclesiástica,
Quase ninguém faz isso. Você não vê as pessoas se afogarem. Quem se importa? Se elas se afogarem, o que querem que eu lhes faça? Ele, porém, contrariado com esta palavra, pede coisas ou pessoas. Enquanto as pessoas estão se afogando nas trevas, na escuridão, eles estão pouco se perguntando: o que queres que eu lhe faça? Me dê coisa, me dê pessoa. Me dê isso, me dê aquilo, que é concernente à carne. Contrariando essa palavra. Meu Deus! Peça salvação para os gentios, assim diz o Senhor. Escolhem aquilo que me agrada. Ei! Será que você não entende? Peço aquilo que agradam a Deus. Peça a salvação dos gentios. Peça a vossa salvação com os vossos familiares, consanguíneos e eclesiásticos. Peçam a Deus aquilo que lhe agrada. Peçam a Deus aquilo que agradam a Deus. Deus te chamou para você agradar a Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Me agrada que eu te agrado. Me agrada que eu satisfaça o desejo do teu coração. Peça a Deus aquilo que agrade a Deus. A revelação foi muito forte, gente. E eu concluo com o Espírito Santo te dizendo assim: porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra. Eu vi e ouvi. E eu espero que você veja e ouça. Vendo, enxergue. Ouvindo, escute. E registre no coração essa palavra. Tema e trema, conheça e obedeça. Não seja só ouvinte, seja praticante. Em nome de Jesus. Amém.